Quando eu comprei o meu primeiro computador, as pessoas riram de mim e falaram que eu estava ficando louco. Olá, pessoal. Meu nome é Domingos e esse é o canal Sem Filtro com Domingos. No episódio anterior, eu falei sobre o meu primeiro celular, trabalhando por conta própria. Hoje eu vou falar sobre o meu primeiro computador em 1995. Pessoal, naquela época, quase ninguém tinha um computador em casa. Era algo muito raro. E foi quando começou a surgir a internet. E eu comecei a ficar curioso sobre essa história de internet. Eu queria saber como que era, que a coisa funcionava. Então, o que eu fiz? Eu procurei uma loja de computador usado e comprei um computador que eu ainda me recordo até hoje. Era um computador 486. Esse computador, para acessar a internet, tinha que ser internet discada, e ele nem estava preparado para isso, ele não tinha placa para acessar a internet. Então eu mandei adaptar uma placa nesse computador. E então eu conectei ele na linha telefônica e você baixava um discador. Você tinha que baixar um discador, configurar ele para depois você tentar acessar a internet. E era uma briga para acessar a internet. Quando você conectava a CPU na linha telefônica e você discava lá para ele procurar a linha, então ele fazia um barulho na CPU, ele fazia um barulho meio estranho e ficava um tempão fazendo aquela barulheira. E às vezes ele conectava, às vezes não. Quando a gente conseguia conectar, era uma festa. E então eu ficava ali, mexendo ali. E olha, pessoal, que eu nunca estudei informática, eu não sei nada de computador, mas eu tinha que aprender, eu tinha que inovar, porque senão eu ficaria para trás. E foi o que eu fiz, eu tive que aprender na prática, ali na raça. Então eu conectava o computador e ficava navegando ali pelos sites, vendo como que era, matando a minha curiosidade. Eu achava bacana a coisa. A conta de telefone na época vinha um absurdo, porque era cobrada por pulso telefônico. Mas aquilo para mim não era gasto, era um investimento. Eu precisava descobrir a coisa, eu precisava inovar, sair na frente. Então, foi isso que eu fiz. Eu comprei o computador não por vaidade, mas sim para poder acessar a internet e ver as possibilidades que eu poderia ter ali dentro. Eu queria ter o meu anúncio de eletricista ali dentro. Enquanto as pessoas riam de mim, achavam que eu estava louco, eu estava enxergando ali uma oportunidade. E foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Às vezes você tem um projeto na tua vida, você quer fazer alguma coisa, e você não pode ter medo, não pode ter vergonha, você não pode se preocupar com o que as pessoas vão pensar, vão dizer, porque só quem consegue enxergar as oportunidades para você é você mesmo. E você ficar envergonhado, achar que vai pagar mico por causa disso, isso é besteira. Muitas vezes as pessoas perdem oportunidade por se incomodar com terceiros. E isso é besteira. Se você pensar assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas enfim, eu consegui conectar a internet e ali eu comecei a ir navegando pelos sites, né? Fui aprendendo a mexer ali na internet. E então fui descobrindo um monte de coisas bacanas que tinha na época, que estavam surgindo, né? Então, ali eu comecei a ter uma ideia, comecei a pensar, caramba, eu vou precisar
está aí dentro aí, colocar o meu anúncio de eletricista aí dentro aí. E comecei a bolar como que eu ia fazer isso. Então foi quando eu tive a ideia de ter o meu primeiro site na internet. Acontece que um site na internet, naquela época, era para poucos. Isso era para empresas, para faculdades, escritórios. Um eletricista ter um site na internet naquela época era uma coisa rara, uma coisa inédita. Então eu fui atrás. Eu saí procurando agências desenvolvedoras de site para mim ver, fazer orçamento, saber quanto isso ia custar, se estaria ao meu alcance ou não. E eu fui para cima. Pessoal, era super, hiper caro, totalmente fora da minha realidade. Mas eu não desisti, eu continuei procurando. Um belo dia, andando pelas ruas, eu vi um anúncio de um guia de bairro. Eu vi um anúncio de guia de bairro, e nesse anúncio de guia de bairro estava escrito num muro, numa avenida. E lá embaixo tinha lá www, guia, tal, guia do bairro, e eu peguei, memorizei essa URL, esse endereço de site, eu guardei comigo. Quando eu cheguei em casa à noite, a primeira coisa que eu fiz, depois que eu tomei um banho, jantei, fui lá e lutei pra caramba para conseguir conectar meu computador na internet. E quando eu consegui, a primeira coisa que eu fiz, eu digitei o endereço desse site, desse guia de bairro, entrei lá e comecei a navegar. E dentre as páginas ali tinha um espaço para você colocar anúncios classificados, anúncio gratuito. Então eu fui lá, me cadastrei, fiz um cadastro, criei um login, uma senha e fiz um anúncio gratuito como eletricista, e aí eu já coloquei meus números de telefone, quer dizer, já era mais uma porta, né, para atrair clientes. E navegando ali pelo site, teve uma hora que eu cheguei no rodapé do site e aí eu achei a fonte. Estava escrito lá, desenvolvido por, e ali tinha o contato de quem desenvolveu o site. Eu peguei, anotei aquele telefone. No outro dia, eu liguei. Eu liguei para o desenvolvedor do guia de bairro e num bate-papo ali eu perguntei para ele: esse guia de bairro foi você que desenvolveu? Foi eu mesmo. Poxa, que bacana. Então, você desenvolve sites? Ele desenvolve. Eu tenho uma agência que desenvolve sites. Falei, poxa vida, eu queria ver com você um orçamento para mim fazer um site para mim. E ele me perguntou qual era o meu segmento. Eu falei, eu sou eletricista. Poxa vida, eletricista, que bacana, cara. Um eletricista querendo um site na internet? Rapaz, você está bem avançado. Parabéns, hein? Você está bem alinhado aí com a tecnologia. Então, pessoal, eu sempre gostei de sair na frente, porque o pensamento que eu tenho sempre foi esse. Quem chega primeiro na fonte, bebe água limpa. Quem chegar depois já vai pegar água um pouco barrenta, né, um pouco suja, e assim por diante. O terceiro já vai pegar água mais suja ainda. Mas se você chegou primeiro, você vai beber água limpa. Então, eu sempre procurei tentar sair na frente, né? E graças a Deus isso me ajudou muito. Então eu fui até o rapaz lá, ele combinou comigo, marcou uma reunião, me deu o endereço, eu fui até ele. E eu levei o material que ele me pediu, fotos de serviços meus números telefônicos, o texto que eu queria colocar no site e até as cores do site também. E aí a gente fez lá um rascunho e tal, ele anotou tudo como que eu queria. Não demorou muitos dias, ele desenvolveu o site e o site foi para o ar. Quando ele me avisou que o site estava pronto, estava no ar, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Eu estava super, hiper, mega feliz.
E, pessoal, aquilo fez uma diferença tão grande na minha vida profissional, porque o meu telefone passou a tocar muito, mas muito mesmo. Então eu não conseguia nem dar conta de tanto cliente que eu tinha. Foi a melhor coisa que eu tinha feito. E naquela época existia poucos. Bom, eu nem me lembro, na verdade, de ter visto o eletricista na internet. Eu até creio que eu fui um dos pioneiros, né? Não tinha concorrência para eletricista na internet. Então eu me fartava de cliente, né? Tinha cliente até para escolher. O telefone tocava toda hora, todo momento. Mas eu liguei para o web design para agradecer ele pelo bom serviço que ele tinha feito, que aquilo estava mudando a minha vida, a minha história. E ele me deu uma notícia que não foi muito boa. Ele falou para mim: Domingos, isso aí vai ficar por alguns dias aí, é, uns 10, 15 dias, mas depois vai acabar. O seu telefone vai parar de tocar. E eu fiquei assim meio preocupado. Eu perguntei para ele: poxa, mas por que isso? Ele falou: porque é o seguinte, eu tenho parceria com uma empresa e essa empresa ela me fornece alguns cupons para me dar de brinde para os meus clientes, né? Para o cliente, é um aperitivo ali, para o cliente sentir como que é. Isso é o anúncio patrocinado, é anúncio pago. Então você ganhou esse cupom e eu fiz uma conta lá para você, acrescentei esse cupom, então o teu site fica aparecendo aí nos anúncios pagos, né? Então ele aparece em posições privilegiadas quando alguém procura por eletricista. Falei: ah, legal. E como que eu vou conseguir manter isso? Ele falou: olha, é o seguinte, você precisa pôr créditos. Eu falei: quanto que é o valor? Então, vamos supor que fosse 30, 50 reais. Então, de 15 em 15 dias, eu mandava dinheiro para ele e avisava para ele: Leandro, estou te mandando um dinheiro aí para você colocar créditos no meu anúncio. Naquela época, pessoal, esses anúncios não era Google, tá? Não existia Google, era Overture. Então, o nome da empresa era Overture. Acho que era uma empresa ligada com Yahoo. E como que funcionava a coisa naquela época? Os sites tinham um buscador em cima, no cabeçalho lá do site, na parte superior do site, existia um buscador. Todos os sites tinham o seu buscador. E a Overture, o que que ela fez? Ela comprou, né, ali o espaço, ela fez uma parceria com esses sites, organizou tudo dentro do site deles e eles vendiam anúncios patrocinados. Não existia Google ainda, entendeu? Então era assim que a coisa funcionava. E fomos tocando o barco dessa forma. Então eu conseguia manter aí o meu número de clientes, eu conseguia fazer o telefone tocar bastante, era dessa forma. Depois, pessoal, eu vou contar para vocês, quando terminou a Overture e começou a surgir o Google, e aí nessa hora eu tive que aprender a fazer otimização, a coisa chamada SEO. SEO, traduzido do inglês para o português, quer dizer Search Engineering Optimization, quer dizer otimização de buscas. Eu li muito sobre isso, levei anos, porque o Google ele deixa lá seus documentos lá expostos, suas diretrizes, e é até meio difícil de entender, então eu ficava lendo e testando ali na prática e fui aprendendo. Então, o próximo episódio, aí, o próximo vídeo, eu vou falar sobre isso para vocês. Vocês vão ver que interessante como que a gente tem que se reinventar para poder se manter no mercado. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Valeu aí pela companhia. Se inscreva no canal, dá uma curtida aí se vocês gostaram do vídeo. E se vocês quiserem que eu continue gravando vídeo desse tipo, é só comentar, é só postar um comentário aí embaixo
Tem muita história, são 40 anos de estrada, trabalhando aí por conta própria, tem bastante história para contar para vocês. Valeu, pessoal, aquele abraço e até o próximo vídeo.